Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração. Vamos a mais um Santo do Dia? Hoje é dia 18 de setembro e nesse dia a igreja faz memória litúrgica a São José de Cupertino, padroeiro dos estudantes e dos aviadores. Vamos conhecer melhor a sua história. Ele viveu no século XVII, nasceu em 1603, no povoado de Cupertino, na Itália, em uma família muito pobre, né? Seu pai se endividou, emprestou dinheiro, não soube administrar, e é uma família tão pobre que São José de Cupertino nasceu numa manjedoura, né? Numa estrebaria, igual a Jesus, né? Ele depois foi para a escola, mas ele não chega a completar os estudos, porque uma úlcera, digamos assim, acaba prejudicando a sua saúde, né? Ele acaba interrompendo. Com 16 anos a vocação falou mais forte, e ele pediu para ser admitido na ordem franciscana, né? Queria seguir o exemplo de São Francisco de Assis. E assim foi, só que depois ele não conseguiu ingressar, foi recusado, principalmente por conta da sua dificuldade com os estudos, era muito distraído. Não conseguindo então, né, na ordem franciscana, tentou ingressar nos capuchinhos, né, de Martina Franca, onde até ingressou como irmão leigo, mas logo depois foi expulso também. Era muito distraído, deixava cair os pratos no chão, vivia no mundo da lua, né? Eu diria que hoje São José de Cupertino tem um pouquinho de TDAH, talvez fosse até um padroeiro aí, né, dessas pessoas que fazem meditação espontânea, dificuldade de concentração, né, tem algum transtorno aí de atenção. Então acabou sendo expulso aí também, né, dos capuchinhos, e aí pediu assim um asilo, né, digamos assim, a um parente rico, para que ele pudesse ficar ali um tempo para tentar de novo, mas o parente acabou também expulsando, porque ele era muito distraído, não conseguia fazer nada direito, tá? Aí a sua mãe entra em cena, né? A mãe conhecia um franciscano, que era um parente, e pediu que desse mais uma chance, né, a São José, o recebendo como mensageiro do convento. E os frades acabaram aceitando ele como empregado, colocando ele para fazer os piores serviços, como limpar os estábulos, né? O que ele passou a fazer com grande destreza. Aliás, tudo que era pedido a ele fazia com muita tristeza. As pessoas foram conhecendo melhor São José de Cupertino e tendo contato com a sua humildade, com a sua amabilidade, com seu espírito de penitência e oração. Ele foi ganhando apreço, e quando chegou na época de indicar os nomes, em 1625, por votação unânime, eles admitiram São José como dentro dos franciscanos, como um de seus membros, né? Mas ele tinha muita dificuldade com os estudos, estudava, mas na hora da prova dava branco, né? Ele então, quando foi na época do diaconato, ele só tinha conseguido gravar um tema, que era sobre aquela passagem do Evangelho: bendito é o fruto do vosso ventre, se referindo a Nossa Senhora. Pois acreditem, o único ponto que foi perguntado a ele para que ele ingressasse no diaconato como exame, né, foi justamente esse. Ele conseguiu. Quando chegou na época do sacerdócio, a mesma coisa, só que houve uma diferença aí. Ele era, sei lá, o 12º a responder. Como os 10 primeiros responderam ao prelado, né, à mesa de avaliação, com tamanha, inteligência, foram tão excelentes, que o prelado então dispensou os outros, falando assim: aqui o que se prepara, a preparação é muito boa, vocês estão muito bem, vocês não vão ficar perdendo tempo aqui. Ele acabou escapando da pergunta final, ingressou no sacerdócio, sabendo que ele era muito limitado, né, que ele não tinha dons especiais. O que ele fez, né? Ele então se dedica não à pregação e ensino, que ele não tinha condições, mas à penitência e oração, principalmente pelos pecadores, pelos mais necessitados, e muitos milagres foram realizados pela intercessão de São José de Cupertino. Tinha uma coisa que era própria dele: durante as orações, muitas vezes ele levitava, tinha levitações místicas. Por isso é que ele é padroeiro dos aviadores e dos estudantes, especialmente aqueles que têm dificuldades aí nas provas, tá? Ele morreu em 1663, ele foi beatificado em 1753, né, por Bento XIV, né, por Bento XIV, e foi canonizado mesmo em 1767 por Clemente XIII, tá? Um homem de Deus, um homem muito simples, tinha limitações nos estudos e acabou sendo padroeiro dos estudantes. Um homem que quis, né, com muita dificuldade, seguir o Senhor e se dedicou àquilo que ele podia fazer e fazer de melhor, que era a intercessão, que era a oração. Pensamos hoje, né, a intercessão de São José de Cupertino.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Que o Senhor vos abençoe pela intercessão de São José de Cupertino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado e o inimigo vencido.